É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho com o seu Jornal Diário na TV. Nosso assunto agora é a imagem do dia, né? Esse nosso quadro aqui que você que não conhece ainda, né? Nós mostramos, né? Na verdade, o Vanderlei traz pra gente, Vanderlei, historiador, jornalista aí conceituado na nossa região, traz sempre uma imagem, né? De um Teresópolis que a gente não conviveu ou que conviveu e não se percebeu, mas para a gente tentar analisar o nosso presente e também melhorar um pouco o nosso futuro através dessas imagens. E eu vou abrir aqui uma imagem que está lá no nosso facebook.com, né, compartilhada do perfil do Vanderlei e que está fazendo o maior sucesso também nas redes sociais, todo mundo falando pra caramba. Por quê? Primeiro, porque é justamente o ângulo onde caiu, despencou lá, né, a Praça Olímpica, né, aquela obra maravilhosa que o prefeito fala que é culpa de todo mundo, menos dele, né, a culpa não é dele de jeito nenhum. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Aliás, eu vou começar perguntando a Vanderlei sobre isso, porque temos muitos assuntos. Vanderlei, bom dia. Feriadão é a gente trabalhando, né, Vanderlei? Dia do trabalho, né? Dia do trabalho, tem que Então, trabalhar, não tem jeito, né? Agora, Vanderlei, essa imagem ali é interessante, porque mostra, isso chamava atenção, né? Primeiro que foi feito com recurso da prefeitura, funcionário da prefeitura, não teve terceirização milionária, né? Nenhuma grande construtora foi contratada para fazer aquilo ali. E aquilo ali é só uma parte da obra grande que foi justamente a ponte que você vê logo à frente, né? Esse muro, na verdade, foi o ajardinamento da ponte. Foi, né? Só o molde. Tinha que fechar a Praça Olímpica, então tiveram que fazer o muro, fechando o braço de rio, para acertar a curva. Um muro feito, a ponte dupla, talvez uma das pontes, a maior ponte da região de todo o município de Teresópolis, uma ponte feita com recursos da prefeitura, nos anos de 51 e 52, foi inaugurada em 53, quando é a data dessa fotografia, quando eles estavam, então, urbanizando a antiga Praça Olímpica, a antiga praça, a antiga Horta do Granado, que depois, em 57, o Janotti, que é o prefeito sucessor do Malhades, em 54, vai transformar, criar a Praça Olímpica. Mas ele vai criar uma Praça Olímpica em cima de uma praça já existente. Sim. Quem faz a praça primitiva é o Malhardes, quando faz essa ponte dupla. Isso aí foi feito com pedra retirada pelos caminhões, pelo pessoal da prefeitura, foram transportadas as pedras pelo pessoal da prefeitura, e os muros, e esse muro enorme foi erguido por esse pessoal aí, onde você vê esses dois operários aí carregando pedra e tal, são os funcionários da prefeitura que fizeram a obra, né? Não tem uma época bem diferente, né? Isso aí foi 53, essa ponte é de 51 e 52, em 51 o Malhades tomou posse da prefeitura no final de fevereiro, e em julho, ou seja, 4 meses apenas depois, ele já tinha inaugurado a sua primeira ponte. Em 4 meses ele fez a ponte da Rua Olegário Bernardi, inaugurando dia 7 de julho. É loucura. Exatamente igual a gente hoje. E interessante, eu conversei uma vez com um funcionário da prefeitura dessa época, ele dizia o seguinte, que o Malhades fez mais de 10 pontes na cidade, só na cidade, mais as pontes do interior que são menores. No final da obra, eles retiravam as tábuas, retiravam os pregos e guardavam as tábuas numeradas, e os pregos eram desamassados e colocados numa lata, aquela lata de Neston, né, com tampinha. Responsabilidade com a coisa pública. É um formato diferente, né? Eu duvido que essa obra aí não vai custar mais de 300 mil, 400 mil para fazer esse murinho de nada aí que funcionários da prefeitura podem fazer. Agora, por que não faz? O mestre de obras da prefeitura hoje, um dos mestres de obra, Ademir Almada, teve aqui semana passada, está de castigo no outro, e o prefeito espezinhando ele. Ou seja, quem trabalha, o prefeito espezinha. Quem nada produz, o prefeito nomeia secretário. Aí fica difícil você ter uma cidade organizada, uma cidade fazendo obras, uma cidade que se constrói de uma forma melhor para quem mora aqui. Ou seja, o profissional que pode recuperar aquele espaço lá, que está degradado, né? Eu falei aqui, brinquei, que o turista faz uma selfie lá falando, estive numa cidade que teve um terremoto e vai cair bem na rede social, porque parece mesmo um terremoto, que levou tudo, mas não foi terremoto não, foi incompetência. O profissional que pode recuperar aquilo ali está de castigo no outro, porque é inimigo político do prefeito. Tenha santa paciência. Até porque nós temos uma questão em Teresópolis interessante, para quem não vem aqui regularmente, o visitante, ele tem uma necessidade de se flagrar numa selfie numa cidade destruída. Sim. Né? E a cidade destruída de 2011, ela já foi, passado. Né? Então você vai ter pouca
pouca experiência, vai ter poucos locais onde você pode fazer uma selfie numa destruição da tragédia. Mas nós temos aí uma destruição da tragédia, não a tragédia de 2011, a tragédia política, que é você deixar um muro desse caído mais de uma semana, mais de um mês. Isso aí se faz com recurso da própria prefeitura, mas aí você vem o turista e flagra e ainda tira onda. Eu estive na tragédia em Teresópolis, né? Isso aqui aí até ilustram, olha, aqui assim que a cidade ficou, depois da chuva não ficou não, gente, isso aí é culpa do prefeito. Isso aí é culpa da tragédia, a tragédia já é passada em passado distante. Já passou. Rica, bota aí na tela as imagens do dia que o Vanderlei separou para a gente dar uma olhadinha. Ah, legal, né? No sábado nós tivemos o evento de aniversário da Academia Teresopolitana de Letras, né? E o Vanderlei vai trazer um pouco dessa história para cá. Essa aí é a primeira matéria do... Em 1961, quando a Academia foi criada, no mês seguinte, em maio de 61, da revista Serrana, foi feita uma matéria de 2 páginas falando da solenidade de abertura, de abertura dos trabalhos, né, da composição da academia que estava surgindo, né? Então a gente usou essas 2 imagens para ilustrar uma matéria que saiu no Jornal Diário sábado. Legal. E no sábado à noite teve então na Casa de Cultura Adolfo Bloch a solenidade que marca os 56 anos de fundação da Academia de Letras, né? Uma academia criada com 40 cadeiras, cada cadeira tem um patrono, que é um intelectual, um escritor, um poeta brasileiro. Então, são lá esses 40 nomes escolhidos pelos intelectuais da época, em Teresópolis, e aí cada cadeira dessa é ocupada por alguém do seu tempo, né? Sim. Então, teve lá aquelas pessoas relevantes dos anos 60 que ocuparam a academia, e agora a gente tem que lembrar desses fundadores e mostrar o que a academia vem fazendo, né? Está aí a mesa composta, presidente Dodaro, Delmo, Sartini na diretoria, Rosilene, a turma ali que compõe então a diretoria. Legal. E o nosso mestre de cerimônia, Zé Luiz. E eu estive lá para falar desses 40 fundadores. É uma pesquisa difícil porque nossa memória é uma memória muito fraca. Nós lembramos pouco, né, do que aconteceu. Quem foram essas pessoas? Eu confesso que tive dificuldade, mesmo sendo elas pessoas relevantes na sociedade, pessoas que foram para a academia, tinham uma produção, né, uma produção literária, uma produção de trabalho em alguma atividade na cidade, mas ainda assim foi difícil de localizar. Eu confesso que não consegui achar os 40. Eu achei uns 35, 36. É muito complicado. Algumas pessoas, às vezes, nem os jornais da época, os jornais conseguem registrar o que elas fizeram, né? O que tornaram elas importantes ao ponto de se tornarem imortais numa academia. Legal. Então, e aí, no evento lá, Vanderlei, você fez, né, uma explanação a respeito desses 40, né? E tivemos algumas homenagens também, né, na noite, né? Algumas pessoas foram homenageadas, né? Exato. Nessa data de aniversário da academia, tem 2 prêmios instituídos pela academia, que são prêmios, ao contrário de alguns prêmios que são dados assim ao bel prazer de quem vende prêmio, né? Vamos ser francos nessa coisa de prêmio. Os prêmios da academia são escolhidos pelos acadêmicos. Sim. Então são muito criteriosos. Então tá aí a foto anterior, você vai ver aí o professor Zerilo, né, que é um dos baluartes da FESO, né, professor, tem um currículo maravilhoso, e ele então recebeu o prêmio Tiradentes, que é uma comenda entregue, é um prêmio entregue a apenas uma pessoa né, por ano. E não pode ser acadêmico, ele é bem criterioso com relação ao prêmio. Foi escolhido, né? Ele, dentre vários que poderiam ter sido homenageados esse ano, então está sendo homenageado o professor Zerilo pela sua importância para a cidade, pela sua importância para a FESO, né? E pela sua forma, como ele afeta na vida, afetou e afeta na vida da cidade, né? Então, um prêmio muito merecido do professor Zerilo. E temos ainda a comenda, que é o segundo prêmio da academia, instituído há pouco tempo, que é a comenda Arthur Dalmasso. Arthur Dalmasso foi o presidente fundador da academia, então, e aí você dá mais de um prêmio no caso. Esse ano, 3 pessoas foram homenageadas. Está aí o Jorge Campista, professor lá do Euclides da Cunha, responsável pelo Festival de Cinema. Sensacional. Esteve aqui com a gente, inclusive, falando do Festival de Cinema. Uma pessoa de grande valor. Extremamente, né, professor? Envolvido, tem uma relação muito grande com os jovens, né? Uma pessoa muito relevante querido hoje. Demais da comunidade lá. Quem sabe ele não até entre para a academia em breve, porque ele tem trabalho para isso. Tem trabalho para isso, inclusive. Ele já está, com certeza. Tem uma boa memória para isso. O Beto Selig, porque o Beto é um engenheiro agrônomo, ele é hoje o arregimentador,
o criador do projeto Cultura de Raiz com a gente lá em 2009, né? E quem mantém o projeto vivo, né? Porque você criar projetos não é difícil. Você raspa uma coisa no papel e joga o primeiro. Agora, ter o segundo e o terceiro, ter o 10º, ter o 100º, né? Um projeto sobreviver quase 10 anos, há vários governos complicados, porque o projeto é bom. Então o Beto tem todos os louros desse projeto, porque é ele que conversa com as pessoas, ele que conhece o agricultor que toca viola. Não, ele que fala a linguagem, né? Ele é uma figura, muito legal. Né? O Beto, nota 10, também já esteve aqui conversando com a gente, né? A professora Maria Eduarda, que é a esposa dele. Está aí o Léo Bittencourt, é uma indicação minha para esse prêmio Comenda Tudo ao Máximo, o Léo com a Marise. Léo tem um trabalho grande na questão da memória, é quem está dando vida aos filmes antigos que estavam se perdendo. É verdade. Ele tem um trabalho de pesquisa sensacional, mantém um grupo no Facebook, é o Grupo Reminiscência de Teresópolis, onde ele compartilha algumas informações que ele tem da memória local, mas também provoca as pessoas a colocarem ali as suas informações. Legal. Então, muita coisa aquele grupo está servindo, como o Teresópolis também, são grupos na internet que estão servindo para os pesquisadores. Ou seja, se você quiser informação sobre um assunto e tal, vai lá na palavra-chave que vai encontrar alguma coisa ali. Né? Legal, legal. E tem mais um, né? Não, é o Léo, né, recebendo. O Léo recebendo aí, né? O Léo com a professora Marlene. Com a professora Marlene. Legal. Tá. E aí a composição atual dos acadêmicos presentes, né? Muito legal, gente. Um evento super bacana. Agora eu vou perguntar ao Vanderlei, né? Porque já acabou as imagens, mas o Vanderlei fez uma provocação lá, que eu acho que é importante a gente ter acesso também aqui, né? Porque o Vanderlei, como ele disse muito bem, foi convidado a fazer, né, um discurso falando sobre a questão dos 40 originais, né, da academia. E ele levantou uma questão muito importante que você também precisa se perguntar também, né? Sobretudo você acadêmico de hoje, né? Que foi um puxãozinho de orelha bem bacana aí que o Vanderlei fez lá. Os 40 originais, digamos assim, né? Pelo menos os mais efetivos, tinham uma preocupação e um pertencimento com a cidade assim sem tamanho. Estamos falando dos intelectuais, das pessoas com produção intelectual bastante pujante, e que se preocupavam demais com as questões da cidade. E o Vanderlei perguntou lá o seguinte: será que aqueles originais permitiriam a cidade sendo vilipendiada como tem sido hoje, né? Largada à mão do crime organizado, né? Largada à mão das pessoas descompromissadas com a nossa real vocação? O Vanderlei perguntou isso. Eu lhe pergunto, Vanderlei, será que eles permitiriam que isso acontecesse hoje, Vanderlei? Nós estamos falando de dois tempos distintos, né? Embora os anos 60 seja separado dos anos atuais por apenas 50 e poucos anos, meio século apenas, a nossa cidade mudou muito de lá para cá. Nós estamos falando de 60 a 61, a cidade ainda tinha menos da metade da atual população. E a forma de viver era uma forma mais reservada, né? Sim. A estrada Teresópolis-Rio, ela foi aberta em 59, então a partir de 59, ao mesmo tempo que a cidade foi popularizada, a cidade também foi vulgarizada. Então, qualquer um pode morar em Teresópolis a partir dos anos 60, a partir da estrada. Até então, era difícil você chegar a Teresópolis. Nós não tínhamos ainda a Rio Bahia, que que passava por Três Rios antes, Petrópolis, Três Rios, ela passou a ser a Rio Bahia oficial, saindo e passando por Teresópolis. Então, ou seja, tornou uma cidade mais fácil de se chegar. E com isso chegou também muita gente que não tinha nenhuma ligação com a cidade. Eu costumo andar por aí e perceber que algumas cidades se perderam por completo em função dessa mistura de culturas, desse tipo novo de morador. Sim. Que vem sem nenhum vínculo. Nós ainda guardamos muitos traços de vínculos com a nossa cidade antiga. Isso graças a essa cidade forte que a gente tinha. Sim. Até os anos 60. Né? Então, se a gente for falar desses membros fundadores da academia, é claro que eles são um tanto diferentes dos atuais membros em função das cidades a que eles pertenciam. Né? E da realidade da época. As pessoas tinham realmente mais essa coisa do pertencimento, ou seja, a cidade era deles. Hoje a gente aceita que a cidade é nossa, mas é mais dos outros do que nossa, né? Então daí a gente vê o crime organizado chegar, assumir a cidade e ficar por isso mesmo. A gente vê as pessoas medíocres ocupando cargos relevantes e sendo premiadas e achar que isso está normal. Né?
nós temos uma pensadora russa dos anos 20, que foi para os Estados Unidos. Ela diz o seguinte, que é muito triste para uma sociedade quando aquele que produz tem que pedir licença a quem nada produz, né? Então nós temos aí hoje, nós vivemos dependendo de um prefeito que nada produz, sim, de uma Câmara que nada produz, sim, a não ser coisas do interesse delas, de uma Assembleia Legislativa que só produz o que interessava ao Cabral corrupto e só produz o que interessa ao governador e aos interesses dessa gente que está ligada ao poder. Mas são estruturas que produzem muito pouco ou quase nada para a gente, né? Então isso aí, essa nova realidade que a gente vive, ela conflita um pouco com aquela realidade dos anos 60. Então, nos anos 60, você vai encontrar pessoas muito mais desprendidas, porque elas viviam mais em sociedade. Um exemplo disso é o João de Oliveira Filho, um dos acadêmicos da Academia de Letras, acadêmicos fundadores. Quem foi esse cara? Poucas pessoas sabem. Esse camarada tinha uma propriedade muito grande no Alto, era um advogado bem-sucedido do Rio, veio para Teresópolis como veranista, não era daqui, não era nascido aqui. Sim. Logo em seguida, ele se encantou com a cidade a tal ponto que ele pega a fonte Judite, que ficava dentro da sua propriedade, e doa para o município. Sim. E doa os terrenos do entorno. Terrenos que a prefeitura não cuidou e estão invadidos hoje, contaminando a fonte. Terrenos que eram para ser jardins da fonte, onde o prefeito maluco vai lá e faz uma escola dentro, em cima da fonte. Sim. Que era uma área para ser agradável aos olhos de quem vai buscar água, virou um galpão de alunos, né, que nem escola aquilo uma escola feia, fechada, não é uma escola agradável, como é, por exemplo, a escola Ginda Bloch, uma escola doada pelo Adolfo Bloch. Então você tem essa característica. O João de Oliveira Filho, por exemplo, ele era advogado e era advogado da família Slegel, proprietários da casa do Armando Vieira, sim, que comprou a casa do Armando Vieira ali na Alberto Torres 111. Esse camarada, ele interfere junto ao patrão dele, ao proprietário, para vender para FESO, para fazer uma fundação ali e tal. Então, ele interfere de forma positiva para a cidade, contra os interesses, inclusive, do cliente dele. E aí, quando fecha essa transação, precisa de um avalista. Quem vai ser avalista? Arthur Dalmaso. Tá vendo? Você coloca a sua assinatura, o seu CPF, para comprar uma coisa de interesse público. Então, essas são as pessoas dos anos 60, desprendidas. Será que os nossos homens públicos hoje teriam esse desprendimento, Vanderlei? Provavelmente não. E a academia também, ela foi criada, quase a metade dos acadêmicos, dos 40 fundadores, eram jornalistas. Então, Nilo Tavares, Alfredo Timbira de Carvalho, Abelar Pereira Gomes, Renato Ferro, ou seja, são grandes personalidades e que conheciam a cidade e que tinham uma relação de amor, de afeto, a cidade muito grande. Então você tem embora a gente tem que ser crítico, porque nós nos acovardamos muito enquanto sociedade. Nós aceitamos que as pessoas nos submetam aos seus interesses, né? Ter uma Câmara Municipal com funcionários ganhando o dobro do salário de um vereador é, no mínimo, suspeito. Né? Um cargo comissionado, não é nem funcionário. Funcionário, pelo menos, ele foi acumulando vantagens, onde ele foi interferindo para que aquelas vantagens chegassem a ele, mas você ter hoje quase 100 cargos que consomem a metade do orçamento da Câmara, não estamos falando de funcionário, né? Os cargos comissionados que os vereadores escolhem para colocar lá, no mínimo não é razoável. Isso não é razoável, entendeu? E a gente pode até suspeitar de desonestidade nisso, porque não tem cabimento o funcionário ganhar mais que o patrão. Não tem justificativa. Então, não tem cabimento. Um vereador ganhava cerca de R$5.000 até dezembro do ano passado, passou a ganhar 10. Mas hoje, ele que ganha 10, ganha 11. O cargo comissionado dele ganha mais que ele. Não há a menor possibilidade. Então, isso aí está muito estranho, está muito mal contada essa história. A gente precisa perguntar para a população, você, como patrão, pagaria mais para o seu funcionário que para você? Não existe isso. E que funcionário é esse? Onde estão essas 100 pessoas? Onde estão essas 100 pessoas na Câmara? Por acaso aquele prédio da Câmara cabe 100 cargos lá dentro? Se for todo mundo trabalhar, não cabe. Então fica muito difícil. Então isso cabe a gente questionar. Eu acho que hoje a gente fala da covardia da atual sociedade. É isso. Você não querer saber não é problema seu. Não, isso aí é o que está instituído. Então quando
quando a gente vê um juiz como Sérgio Moro, por exemplo, contrariando o modelo do judiciário brasileiro, quando você vê alguém que, não só ele, mas nós temos hoje o Bretas no Rio, nós temos hoje em várias outras capitais, Brasília tem um juiz federal que também está fazendo enfrentamento. Quando você vê algumas pessoas fazendo enfrentamento, a gente vê com medo. Está aí, muita gente critica, não pode. Isso é um estado de exceção dentro do judiciário, mas nós vivemos um estado de exceção dentro da sociedade. Você vê o político legislando em causa própria. Para que um político, um deputado, conseguir aposentadoria? A gente está reclamando aí que a pessoa não pode se aposentar com menos de 65, tanto tempo de contribuição, essa reforma da Previdência. Mas aí você olha, um político se elege 4 anos, ele faz parte de um fundo, e ali quem está pagando aquilo não é a Câmara, não é o Congresso, quem está pagando aquilo somos nós. Então você vai criando castas privilegiadas que cada vez produzem menos. E essa covardia da sociedade tem que ser questionada. E ela é uma covardia de toda a sociedade, em todos os segmentos, né? Essa indiferença nossa generalizada, né? É generalizada. Isso é muito ruim, porque isso só vai piorando. A cada dia nós estamos nos submetendo mais a pessoas que nada produzem. E essas pessoas que nada produzem ainda produzem corrupção. Aí não dá, né? Aí fica difícil de encarar. E por falar em nada produzem, Vanderlei, no próximo bloco, né, a gente vai se encerrar aqui, já agradecendo ao Vanderlei. No próximo bloco, por falar em nada produzem, né, a gente tem esse questionamento aí que a nossa população está fazendo também. Será que o prefeito pode nomear a filha dele como secretária, né? Isso não é nepotismo, gente? Não é nepotismo? Não é isso que está escrito na nossa lei? Pois é. Vou receber aqui daqui a pouco, depois do intervalo comercial, os presidente e vice da Ordem dos Advogados do Brasil em sua seccional Teresópolis, doutor Rodrigo, doutor Edio, falando justamente sobre isso, né? Será que o prefeito pode nomear a sua filha como secretária? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, hein? Mas numa entrevista na rádio, recentemente, semana passada, o Diário transcreveu essa entrevista que o prefeito, essa conversa que o prefeito teve com uma ouvinte da rádio. Ele disse que na casa dele todo mundo tem o seu salário. E a filha certamente estava sem salário e precisava de um emprego na prefeitura. Deu salário para ela, né? Porque com certeza. Se vai ser relevante para nós, a filha do prefeito num cargo público, isso aí... O que importa é que a filha está recebendo um saláriozinho bacana, né? Vanderlei, obrigado pela tua participação. Um prazer estar aqui. No Dia do Trabalhador, exatamente. Trabalhamos. Trabalhando. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, não sai daí, porque daqui a pouco, depois do intervalo comercial, doutor Rodrigo, doutor Edio aqui comigo, falando sobre esse assunto polêmico. Será que pode? Será que não pode? Daqui a pouco a gente está de volta.